Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? A gente tenta fugir, mas nessa fase do ano é complicado, né? Mais uma vez, vamos falar de mercado da bola. Quem viu o vídeo de ontem, 1 da tarde, eu falando sobre os alvos que o Atlético tinha no mercado, viu que eu falei lá do interesse do Atlético no zagueiro gringo mais experiente, que eu ainda não tinha o nome. E hoje a imprensa sul-americana, de Sudamérica, o arroba Pipe Serra, que é um grande insider, um grande apurador do futebol sul-americano, trouxe que o Atlético ele tem interesse no Milan, no Julián Milan, zagueiro colombiano, zagueiro do Nacional do Uruguai, zagueiro que fez uma ótima primeira fase de Libertadores, vem muito bem no Nacional do Uruguai, uma das principais referências técnicas do Nacional do Uruguai, e que o Atlético estaria como um dos interessados pelo Julián Milan. Primeiro de tudo, eu quero deixar muito claro que eu entendo que o torcedor do Atlético ele tá desconfiado de qualquer jogador do mercado sul-americano, tá? Depois do que o torcedor do Atlético viveu nas últimas temporadas, se a gente for levar em consideração toda a expectativa que esses jogadores eles trouxeram e o que eles entregaram, eu super entendo que existe uma discrepância muito grande entre entrega e expectativa. Pô, chegar aqui e encher de elogios o Julián Milan pode fazer com que o torcedor do Atlético tenha quase que um déjà vu, sabe? No sentido de, pô, cara, eu já vi esse filme acontecendo mais de uma vez. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Julián Milan, que é um zagueiro que me agrada muito. E eu falava pra vocês, no futebol brasileiro eu tenho muita dificuldade de ver o Atlético conseguindo encontrar um jogador com capacidade de mudar o nível da zaga do Atlético, e tem mesmo. Gemerson, Igor Rabelo, esses nomes, pra mim não seriam suficientes pra fazer com que a zaga do Atlético desse um salto de patamar. Léo, Abraão, o Tobias, o Veleze, acho que eles cometem falhas que esses zagueiros, dentro de uma equipe desorganizada, como se encontrava a equipe do Atlético, naturalmente também cometeriam. O Julián Milan, pra mim, se chegar no Brasil e desempenhar o futebol que consegue desempenhar no Nacional do Uruguai, seja no próprio Campeonato Uruguaio, seja na Libertadores, eu tenho certeza que a gente vai ter um zagueiro que muda a nossa zaga de patamar. O Julián Milan é um zagueiro que te oferece quase que tudo. Um bom jogo aéreo, uma boa capacidade de posição física para defender a área. Nessa fase de grupos da Libertadores, a gente viu o Nacional em muitos momentos acuado e o Julián Milan, junto com o Coates ali, sendo esse cara responsável por muitas rebatidas. Mas o cenário do futebol uruguaio que o Nacional se encontra é ver o Julián Milan jogando em linha alta, com bola no pé, construindo. E como um zagueiro canhoto, tem muita facilidade de ser esse cara que começa com qualidade o jogo do Nacional, quebrando linhas, começando a gerar situações que terminam em finalização. Um jogador que atua em bloco alto, um jogador que tem boa mobilidade para defender as costas quando sobe. Então são várias características ali que mostram como o Julián Milan é uma ótima alternativa, uma alternativa criativa para o Atlético encontrar uma solução para sua zaga de um nível técnico realmente superior. Eu acho que a contratação do Julián Milan seria uma contratação de nível mais alto para a zaga do Atlético do que, por exemplo, a contratação do Viveiros seria para o ataque do Atlético. A contratação do Julián Milan, para mim, seria de um nível mais alto do que qualquer nome especulado até agora. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Eu vou entrar num site chamado FBref. E o que o FBref faz, rapaziada? Ele basicamente compara, por exemplo, o Julián Milan com todos os outros zagueiros do mundo. Então, por exemplo, aqui, vou pegar uma estatística interessante. Tackles, os famosos desarmes, tá? Só para vocês terem noção. O melhor do mundo é o Kevin McAllister, zagueiro que, se eu não me engano, do União Saint-Gilloise. A média do mundo é 1,44. O pior do mundo é 0,39, que é o Manuel Aguilera. Aí você pega aqui a média do Milan, 3,83. É o cara que tá acima da média, tanto em desarmes, quanto em rebatidas, quanto em bloqueios. Em duelos aéreos e interceptação, tá na média. Mas você faz um recorte aqui, recorte extremamente positivo. Aí com bola no pé, carregadas progressivas, sabe? Toques.
Números altíssimos. Os times erram muito passe porque tenta muitos passes diferentes. A realidade é essa, assim. Erra muitos passes porque tenta muitos passes acima da média. A porcentagem de passe completado dele é baixa mesmo. E às vezes consegue até botar o time ali numa situação complicada. Mas se você vê que, pô, carregadas progressivas, ou seja, o jogador acostumado a jogar em linha alta, sabe? Lançamento, porra, média altíssima. Média altíssima. Aí você vai ver aqui assistências, chutes. É um cara que se sente muito confortável com bola. A gente só precisa ter um trabalho ali de botar o pezinho dele no chão. A gente só precisa ter um trabalho de falar, meu filho, calma, que as coisas vão dar certo. Então o Atlético volta a atacar o mercado sul-americano. O Atlético começa a entender que o mercado sul-americano, o dinheiro dele vale mais lá e não adianta a gente usar isso como subterfúgio, porque é verdade, porque é a realidade. O grande ponto é, que eu acho muito importante a gente trazer aqui, o grande ponto é, que eu acho muito importante a gente bater na tecla aqui. O Julian Milan é um jogador que vai chegar no cenário mais organizado. O que que a gente viu dos outros gringos chegando no Atlético? Chegando com o maluco do Osório. Aí passando pelo Cuca, passando pelo cenário de 5 técnicos, Viveiros, Milan. Esses gringos eles podem dar certo no Atlético porque chegam com o Atlético, com o técnico, chegam com o Atlético crescendo, evoluindo, tendo um bom momento. Sabe? Então o Atlético ele é uma equipe que ele tem essa capacidade hoje de receber melhor os seus reforços do que na temporada passada. Ainda mais reforços de um nível que a gente acha interessante. A gente tá falando de tirar jogadores de 2 gigantes da América do Sul. A gente tá falando de tirar 2 jogadores de cenários muito relevantes que eles vivem hoje, tanto no futebol uruguaio quanto no futebol colombiano. Pra mim seriam 2 jogadores, tanto Viveiros quanto Pilas, que chegariam pra ser titulares. E a gente vai dando uma encorpada no time, vai fazendo com que esse time tecnicamente se distancie mais dos outros concorrentes da Série B, pensando naturalmente no acesso. Então, só para fazer um resumo, zagueiro que constrói bem, zagueiro que tem esse passe longo de qualidade, zagueiro que quebra muito bem as linhas através do passe, através das progressões, zagueiro acostumado a jogar em linha alta, os zagueiros do Atlético hoje jogam em linha alta, zagueiro canhoto, zagueiro de posição física. É meio maluco. É meio maluco, mas essas são as principais características de Julian Milan, que eu acho que é um jogador que chega, volto a dizer, para trazer o impacto que talvez a gente esperasse no Gamarra. Para trazer o impacto que talvez a gente esperasse em outro jogador. E não foi isso que aconteceu. Mas não é por causa disso que a gente tem que deixar de apostar totalmente no futebol sul-americano. Se a gente faz isso, a gente tá prejudicando o próprio Atlético. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.